Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com Conversa Atrevida. Dessa vez nós vamos conversar com a Juliana Chucuru. Ela vai nos presentear com o tema Arte Ancestral. Todavia, para que a gente possa se inteirar mais desse tema e também conhecer um pouco da Juliana, eu vou ler um pouco de um trabalho de uma colega nossa, que é pesquisadora, a Jerusa Vanderlei, e através da lei Aldir Blanc, ela fez o inventário material do povo Chucuru do Ororubá. E na introdução, ela nos dá uma pista maravilhosa. Diz o seguinte, eu vou ler um trecho dela. O território indígena Chucuru do Ororubá está localizado no agreste setentrional de Pernambuco, no município de Pesqueira, na Serra do Ororubá, com 24 aldeias distribuídas em área 27.555 quilômetros. É a quarta maior população indígena do Brasil, com aproximadamente 10,5 mil indígenas. A região localizada na área rural do município semiárido brasileiro possui uma grande diversidade de fauna e flora. A economia, basicamente da agricultura familiar, pequenas lavouras e criação de animais com forte potencial turístico por possuir riquezas naturais como cachoeiras, monumentos rochosos, bem como a fonte cultural ancestral presente em sua religiosidade. Dança, música, roupas, adereços e instrumentos musicais. A relação cultural do povo Chucuru do Ororubá está intrinsecamente ligada à natureza e espiritualidade, o qual destacamos nesse inventário, espaço e práticas sagradas do cotidiano. Então, indico a vocês esse trabalho, vai lá na página, no perfil da Jerusa Vanderlei, que é Vanderlei Jerusa, e vocês vão encontrar indicação desse material aqui. Inventário material do povo Chucuru do Ororubá. E conhecer um pouco sobre os indígenas da região pernambucana. Agradeço demais já a participação de todos. Olá, Cleice, olá, Silva Borba. Saudades também. E a gente está aguardando a Juliana Chucuru entrar. Deixa eu me mandar uma mensagem para ela. E daqui a pouco a Juliana vai chegar para a gente começar a nossa conversa. A nossa conversa vai ser sobre a arte ancestral. A Juliana Alves Chucuru, ou Juliana Chucuru, é uma artista visual, docente e pesquisadora do povo Chucuru, Ororubá e Chucuru de Simbres, de Pesqueira, aqui em Pernambuco. Nasceu no território Chucuru-Ororubá em 1985. Como pesquisadora, ela atua no grupo de pesquisa em ensino das artes visuais da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao programa de pós-graduação em artes visuais, UFPB-UFPE. Integra o coletivo nacional Trovoa. Suas obras propõem questionamentos sobre a imposição das imagens com referências hegemônicas e eurocêntricas que vieram com a colonização sobre as terras indígenas de seu povo Chucuru. Em suas experiências artísticas, docentes e como investigadora, compromete-se com ativismo curatorial e crítica cultural a partir da virada decolonial. Então vamos lá conversar um pouco. A Juliana já chegou. Vamos aguardar a Juliana entrar para a gente iniciar. Olá, caríssima, boa noite. Boa noite, Nendê a todos. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu escorar aqui. Tudo bem? Tudo está tranquilo agora. Melhorou com a sua presença. Ah, melhorou, graças a Deus. Graças a Tupã, mãe também. A gente iniciou o processo contando um pouco da sua história e eu também mostrei esse inventário material de uma colega que eu já conheço há um bom tempo, que é a Jerusa Vanderlei. Inclusive, você ontem estava batendo papo com ela. Esse Maravilha. material você deve ter visto, né? E Não sei se sim, participou também do processo.
Não, eu acompanhei à distância e quando recebi em mão já estava realizado, mas vale muito a pena quem tiver acesso adquirir esse material. Ele é gratuito, né, online. É a realização aqui da Prefeitura Municipal de Pesqueira. E teve vários profissionais indígenas, não indígenas, envolvidos no projeto, um projeto que vale a pena visualizar. Mas para a gente ser assim, bem didático, o que significa essa virada neocolonial em Pois sua obra é. de arte? Primeiro, eu quero falar um pouquinho que, dentro desse contexto de virada decolonial, né, que é um trabalho que eu venho já fazendo há algum tempo e eu venho aprimorando junto ao meu povo chucuru, no geral, a gente está na semana de comemoração da memória indígena aqui do nosso município. O nosso município, para quem não conhece, Pesqueira, Pernambuco, ele tem a história pautada na história indígena, do povo chucuru. Desde lá de cima, a partir do século XVI, vem marcada na história geral com a colonização, né? Mas antes da colonização, do século XVI, o povo chucuru já estava lá. Sim. E com a força desse povo indígena de Pesqueira que a nossa cidade ela foi erguida, né? Ela foi levantada, tanto o lado urbano como todos os territórios em si, né? E o território indígena e o lado da agricultura também. Então, hoje, tudo que a gente tem de história aqui em Pesqueira, a gente deve principalmente aos povos indígenas em geral aqui, que habitam hoje e os que já não estão mais com a gente, os nossos ancestrais. E partindo para essa questão do decolonial, Hum. pode considerar o que seria o decolonial. O decolonial, simplesmente falando desse âmbito que não é a academia, né, que eu estou dentro, mas que ele não nasce dentro da academia, no contexto universitário, ele nasce no contexto dos povos originários de luta, e ele simplesmente quer dizer o de. A partir de onde eu falo, de onde eu estou falando, eu, Juliana, mulher indígena, mulher não branca, mulher que não vem do centro, que não ocupa o centro, que vem da margem, pois tudo aquilo que não está no centro da potência econômica e cultural, ela pode ser considerada margem, né? Ou seja, tudo aquilo que não é Estados Unidos e sim América Sim. Latina, essas terras, a Baiala, a gente é margem. Então, o decolonial, simplesmente, ele pode ser um pouco dito como isso. Essa maneira de falar daqui dessa margem, eu aqui de Pesqueira, dos territórios chucurus, onde estou agora falando com você, e ocupando esse espaço que você me oferece, não como algo a mais, mas como algo que, de certa forma, já é meu, mas que você teve esclarecimento de entender isso, e você me chama para isso. Então, você também está fazendo parte dessa ação decolonial, nesse momento, né? Olha que interessante. E aí Uhum. existe a diferença, né, desse decolonial, da questão descolonizar. Muita gente, às vezes, mistura um pouquinho, confunde, porque enquanto descolonizar, ele vem por um viés muito mais ligado à ideia da gente se livrar de vez de tudo aquilo que está ligado à colonização, ou ao poder capitalista, que seja, o decolonizar, ele parte do princípio de que, na verdade, a colonização dos povos originários, de outros povos ou da América Latina, ela não acabou. Por que ela não acabou? Ela só mudou de forma, né? Hoje nós não temos aquela escravidão da maneira que havia, conseguimos em parte recuperar nossas terras, conseguimos em parte ser livres, mas ao mesmo tempo existem aí os resquícios, né, dessa colonização. E quais seriam os resquícios, por exemplo? Partindo logo para nossa arte ancestral, né, esse tema que você passou, que achei Propus. muito importante. Eu fiquei pensando, nossa, por que ele não colocou arte indígena e colocou arte ancestral? Que interessante, né? Isso me chamou a atenção também, né? Que foi uma forma mais ampla de ver, né, o sentido Uhum. de como essa arte está sendo trabalhada, né? Hoje, sobretudo na questão dos povos originários mesmo. Então, essa questão decolonial,
ela vem aguçando várias vertentes. A arte, o discurso sociológico, o discurso político, às vezes nem tanto, mas vem, né? E ela vem se agrupando e fazendo efeito de maneira que isso não é um fenômeno só no nosso país, no Brasil, não. Sobretudo é um contexto que está sendo discutido, trabalhado, né, nos povos da América Latina, nos povos emergentes. Então ela vem ganhando essa força cada vez mais. Conseguiu chegar dentro da universidade, isso já é um bom começo, né? Hoje a Uhum, gente sabe que tem cursos aí que trata especificamente só desse tema, e outras disciplinas também que abraçaram esse tema para si, e nas artes visuais, que é a minha especialidade, eu sou artista visual, sou mestre, docente em artes visuais, pesquisadora. Esse tema vem sendo trabalhado de maneira que a gente vai tentar dar a essa arte, que então era considerada como arte do ano passado, né? Não sei se você ouviu alguém pensar assim. Quando a gente fala em arte ancestral, muitas vezes a pessoa lembra a arte do passado, né? Mais ou menos como a uhum. ideia de museu. Então, a gente vem tentando trabalhar essa questão de maneira a dar uma aparição nesse tema, a considerar que na própria história da arte, se a gente observar, a história da arte em si, ela é branca, ela é hegemonicamente branca, né? Veja, Sim. quantas artistas, mulheres, por exemplo, mulheres negras, ou artistas mesmo negros, ou indígenas, ou de qualquer outro povo, você já viu em livros antigos de história da arte? Quantos? A gente conta no dedo, né? Pelo menos É. eu. Então a gente começa daí. Então a nossa arte, o que a gente chama de arte ancestral, ainda, quando ela não está inserida no contexto do livro de história como algo bem antigo, algo que ficou para trás, né? Algo que é menos do que é, por exemplo, a arte moderna contemporânea, ela está muito pouco ainda inserida no contexto da arte atual, em todos os espaços. Se a gente parar para pensar, a gente entra no museu, qualquer espaço, vou dar o exemplo prático. Quem conhece o Museu Estação Cabo Branco, de João Pessoa? Você já conheceu? Não, ainda não. Pronto, é um museu, é uma instituição cultural muito linda. Está passando hoje por alguns ajustes, mas vale a pena conhecer. Eu estive trabalhando lá há alguns anos, na Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Arte, e como curadora educativa, nós tínhamos uma questão muito interessante, que era a de tratar do acervo do museu, mas era um acervo que ele era, em sua maior parte, digamos assim, montado por obras que ou de artistas homens ou de artistas mulheres, mas em sua maioria mulheres que também tinham essa herança mais erudita, mais branca, ou que também tinham vindo de outros países e conseguido se estruturar enquanto artista aqui no Brasil. Ou seja, a gente não encontrava lá obras de artistas indígenas, artistas quilombolas, né? Uhum. Sendo que nessa mesma região, João Pessoa, nós temos esses povos, né? Não só esses povos, temos outros próximos também, indígenas, quilombolas, enfim, os próprios povos tabajaras. E a gente então foi sentindo, eu fui sentindo no decorrer dessa experiência Período. nesse momento, foi onde eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado, que nós precisávamos tratar dessa questão, né? Como é que está sendo mostrada essa arte ancestral ou essa imagem do povo indígena, sobretudo a imagem da mulher indígena, por exemplo, dentro desse museu? Ela não há. O que havia, ou há, em maior parte dos casos, e aí eu estou falando no sentido geral, ainda não só do museu de uma pessoa, mas várias no Brasil, é a figura daquela mulher idealizada, né? Uhum. Sobretudo pintada pelos homens, esculpida por um homem, em sua maioria ela tem que estar nua para estar lá enquanto uma obra de arte, né? E é um assunto a ser muito, hoje em dia está sendo muito articulado com as crianças que visitam o museu, né? Com os jovens que visitam. Então era muito comum a gente escutar, nossa, dos jovens que entravam.
Tia, por Ah, que que aqui no museu só tem mulher pelada? E do outro lado, quando havia uma exposição de arte indígena, como aqui tivemos, né, séculos indígenas do Brasil, quando os povos estavam fazendo a mediação dessa exposição, nós ouvíamos muito, né? Olha, um índio. Ah, tia, eu tô com medo. Será que eu é. posso chegar perto? Será que eu posso falar, né? E eu mesma, em vários momentos que eu tive na exposição, fazendo a mediação, com traje de costume e dos povos originários, porque eu fazia parte educativa, então a gente fazia também, né, toda essa interação. Muitas vezes eu fui chamada para tirar foto, enquanto o próprio objeto de arte. Então, Ah, veja, tem então essa visão sobre a arte ancestral ou a arte dos povos originários, um pouco atrelada ao passado, né? Ao romantismo, a arte idealizada, né? Não que isso não pode ser entendido como belo, mas que a gente sabe que a mesma arte ancestral, para ela estar hoje aqui presente, nesse tema que a gente está debatendo, ela precisou passar também por mudanças, né? Por trocas culturais para se aprimorar. isso. Então, a questão que eu quero chegar é: será que hoje a arte ancestral ou a arte dos povos originários em si, né, ela pode ser considerada para além disso? Temos aí, né, a arte contemporânea com várias artistas contemporâneas, além de mim, a Naine Terena, o Jaider Esbel, né, que está trabalhando muito essas questões, trazendo nossa arte dos povos originários, lembrando que, sim, a gente é indígena, a gente faz uma arte que ela não é só relegada ao passado, ela está sempre se refazendo, né? Hoje eu posso, por exemplo, trabalhar essa escultura que Ah, eu venho mexendo com ela há algum tempo. Um pedaço de madeira, né, que ela já está numa fase decadente, digamos assim, então quando cai a gente reaproveita em algumas circunstâncias. Então estou trabalhando esse material a fim de transformar ele com alguns outros meios, que são a tinta, né, a tinta tradicional, que a gente trabalha em escola ou em ateliê normalmente, mas também com outros elementos, como a pintura natural do nosso que tem aqui no território, a pedra de Tauã, não sei se você conhece, não. ó, que ela É. é usada Vou para fazer a mostrar aí. pintura, né? Ó, Ah, tá. ela é usada para fazer a pintura, além Interessante. de outras substâncias que nós temos, né? Então a gente faz hoje esse trabalho, sobretudo os artistas e os que se entendem como artesãos, né? Porque esse é um termo também. São termos que a gente não tem na arte indígena, né? Em si, a nossa arte Aham. ancestral, por exemplo. Esses termos vieram da paleta branca, né? Os indígenas, eles utilizam de outros termos para identificar essa arte, esse trabalho, que a gente sabe que para nós não é só um enfeite, faz parte do nosso dia a dia. O nosso grafismo, por exemplo, da pintura, das roupas, os nossos ornamentos, Ah, tudo tem um sentido, né? Eu tô com um colar aqui chucuru de cimbres e um grafismo aqui chucuru ororubá, que são exatamente dois dos povos que temos aqui oriundos do mesmo tronco, né? Todos eles são o mesmo chucuru, mas hoje a gente está dividido territorialmente. Aqui também estou usando essa pintura com o genipapo e um pouco da pedra do Tauã, né? O genipapo é uma planta aqui bastante encontrada na região. A gente tem vários tipos de grafismo, por exemplo, né? Para cada momento a gente tem um que utiliza, seja no nosso toré, seja no dia da busca da lenha, que a festa da lenha é o dia que a gente comemora a Semana das Festas de Mãe Tamaim, né? Que é
a santa do nosso povo, Mãe Tamaim, que seria a mesma Nossa Senhora das Montanhas, para os brancos. Mas aí a Hum, gente fez a releitura, digamos assim, né? Uma troca de símbolos para poder sobreviver, claro, quando a gente foi impedido de falar nossa língua, de ter os nossos, apenas o Pai Tupã e apenas os nossos santos. Então a gente fez essa troca de simbolismo e ao mesmo tempo transformou essas imagens no contexto e que a gente ajudou ainda a gente ter hoje essas tradições vivas, não menos que antes, ao contrário, mas mais fortes que antes. E por aí é, vai. A gente tem aham, também, por exemplo, o simbolismo da nossa barretina, né? Não sei se você conhece. sim, conheço. Pronto. Esse é um. A gente fala no popularmente é acessório e ornamento, mas na verdade ela não é nenhum desses. Ela tem algo intrínseco na história barretina, porque a maior parte dos povos eles fazem o cocá de pena, né? Então, se É, você observar qualquer indígena com essa barretina, em qualquer lugar que seja, você vai perceber que é um chucuru, porque são apenas os povos chucuru e alguns outros povos aqui que fazem comunicação com a gente, que faz uso dessa barretina também. Então, é algo característico nosso. É uma forma da gente não precisar, por exemplo, obter a pena, né, ou sacrificar algum animal, ou estar tá sempre fazendo uso dessa pena e pegando algo natural que nós temos em nosso território sempre, que é essa palha, né? Palha de coco, geralmente. E aí temos também as roupas, né? As roupas do toré, as roupas de outros rituais. A gente tem, por exemplo, para quem quiser olhar meu portfólio, meu site, julianaalveschucuru.com, a gente tem a roupa que era usada para casar da mulher indígena, que é bem diferente do vestido tradicional de noiva. E é um dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, né? A questão da imagem da mulher indígena, chucuru, sobretudo o chucuru, né? Como é que as imagens chegaram no nosso território e, de certa forma, elas ainda têm uma presença muito forte na questão colonial, né? Porque que as sim. mulheres indígenas chucuru, hoje, elas se casam, assim, com vestido branco de noiva também, e principalmente, sem deixar a sua ancestralidade de lado, mas esse vestido, ele foi, sobretudo, um meio e uma forma pela qual se deu a estratégia da colonização. Se a gente para pensar, né, qual foi o principal meio para efetivar a colonização nas terras indígenas? Não só aqui. O principal meio foi o casamento, o corpo da Casamento, mulher. exato. Exatamente. Quando os portugueses chegavam e começavam a ocupar a guerra, eles tinham que ter uma forma de oficializar, né? E oficializando quem eram os donos das terras e quem era, em sua maioria, né? E uma forma de fazer isso, tinha os que expulsar, havia os estupros, né? A expulsão dos povos, como houve aqui, mas legalizar era via a Igreja Católica, via o casamento. Então, acontecia que as mulheres, quando não violentadas, elas se casavam, eram obrigadas a casar, e aí havia, né, toda uma cumplicidade que, claro que ela não era saudável, né? A gente tem de hoje. Ela Aham, era obrigada. E isso foi ajudando a apagar a nossa língua, né? Apagar a língua brobo, que hoje a gente ainda tem essa língua, mas está em fase de recuperação. Os sobrenomes, por exemplo, né? Por que que o Juliana Alves Chucuru? O uhum. Alves, justamente, né? Herança portuguesa. E eu Herança faço questão portuguesa. de deixar a língua. E o chucuru, claro, já está dizendo tudo. A gente pode usar esse chucuru de maneira contemporânea, porque nós somos povos originários. Mas até então, o Alves ele foi imposto e ele está aí. E não Aham, pode ser apagado. Então vem essa questão decolonial de novo. Olha a gente aí, a gente não pode apagar,
Não pode fazer todo aquele mapa do zero, mas a gente pode sim se sobrepor e vencer essa história lutando. E nossas lutas continuam. Pois Continuam a é. cada... Pois não, pode falar, perdão. Nossas lutas continuam, elas são cotidianas, né? Nós demarcamos o nosso território, tivemos aí o papel crucial da nossa liderança, que hoje é Encantado de Luz, Cão Chucuru, né? Que Uhum. infelizmente não está conosco, mas está enquanto parte desse todo, dessa história, e continuamos a luta. São várias as lutas, né? Vem a pandemia, a questão por Hum. uma saúde melhor, a questão por uma alimentação melhor, a questão por reconhecimento em espaços institucionais. A gente sabe que ainda são poucos, não só os artistas acadêmicos indígenas, né? Mas em si os profissionais ainda têm uma dificuldade muito grande, porque se tem muito a ideia também de que o indígena, que é indígena, tem que estar ali na sua aldeia. Ora, se a própria história da colonização nos impôs que, né, nos impôs uma história que precisamos sobreviver a ela, como nos manter só aqui? Então, o jovem indígena hoje ele sai para estudar, ele sai para pesquisar, mas ele volta, né? Em sua maioria ele volta, ele está sempre trazendo coisas para melhorar o cotidiano do seu povo e, né, e para se unir a essa resistência que ela nunca finda. Pois é, com relação a essa questão, eu tive algumas conversas com a Isa Tapuia, a Jessilaine Borali, e elas me advertiram sobre isso, que é um problema sério quando o indígena ele vai para a cidade e na cidade ele não é considerado na aldeia. Então, os benefícios que há quem está no território indígena não atinge ele porque ele está fora e é um processo meio complicado. É. Mas, diga-me, por favor, em que momento essa inquietação toda ela foi transferida para a arte? E quando você começou a se conscientizar de seu papel como artista para o povo chucuru e também essa extensão que fica para o país, né? Em que momento isso aconteceu que Juliana começou a perceber que Juliana Alves Chucuru tinha uma ponte aí? Então, primeiro, Juliana Chucuru, eu sempre tive, né, essa história indígena. Nasci, né, no território Chucuru-Urubá, e como tantas famílias, isso faz parte da história Chucuru, do povo Chucuru, de luta, inclusive, né? Como tantas famílias depois dos anos 90 ou antes mesmo, a gente precisou sair ou descer, como a gente fala, a serra, né? Os nossos avós, nossos pais, com a invasão não só no período colonial, mas os próprios fazendeiros, que você sabe que Pesqueira tem essa história, né, de tomada das Aham. terras indígenas, fazendeiros, e a gente precisou sair para sobreviver. Então, várias famílias foram, né, procurar emprego, foram para outros estados, como São Paulo, porque precisava. Isso era um fato. A gente passava por um período, ao mesmo tempo, de retomada, digamos assim, de nossa história, de nossas lutas, que foi via liderança Cacique Chicão e com a ajuda de outros nomes, mas isso não foi algo fácil. Então, enquanto nos anos 80, final dos anos 80, 88 até 90, essa volta estava acontecendo, havia também essas famílias que ainda estavam disseminadas, espalhadas, né? Sobretudo pelo Brasil. E a minha família foi uma delas. Então, tinha na história minha avó Calu, que veio lá de cima, do Urubá, o meu avô, que era dos Funiô, que veio morar aqui também na área Chucuru, e outras pessoas da família, e eu estive até os 4 anos de idade nesse território. A partir daí, minha família sai, a gente demora um tempo a voltar, a gente foi, né, tentar a vida em São Paulo, de São Paulo também passei o tempo no Paraná, e aí quando a gente volta, meu pai me traz para o contexto chucuru, eu já tenho então 12, 13 anos, e é onde eu tento mais ou menos me reencontrar nessa história, porém, por motivos também de sobrevivência, eu tenho que sair.
Nessa época que meu pai foi assassinado, que eu fui adotada por outra família indígena. E aí eu fui para a capital estudar, depois do meu reconhecimento pelo povo, fui para Recife. De Recife fui estudar um pouco em João Pessoa. E quando eu entro no viés da pesquisa, final da graduação, Hum. tenho a experiência de trabalhar na Estação Cabo Branco, no museu, né? Me dou o prazer de estar nessa relação com alguns povos originários. E entro no mestrado. No mestrado eu conheço alguns pesquisadores, sobretudo a pesquisadora Maria Emília Sardelic, que me convida a retomar essa minha história. Olha Hum. só, por meio do meu trabalho e da pesquisa da arte em museu. Então, a partir dos últimos 3 anos, mais precisamente 4 anos, por 3 anos com mais intensidade, você vai percebendo o meu trabalho, né? Eu até costumo dizer, e tive falando em algumas palestras, foi uma espécie de chamado, mas algo que foi vindo muito naturalmente, algo que me chamava de volta, né? E aí eu venho trabalhando essa questão com várias mulheres aqui dos territórios, de várias aldeias, né? Tanto pela poética, que é o trabalho criativo em si, quanto pela pesquisa da oralidade, né? Tenho encontrado com não só mulheres, mas com várias pessoas da minha aldeia, da aldeia oficial, a qual eu fui reconhecida, Mãe Maria, território onde eu nasci, das aldeias do bairro Chucuru acima, aldeia Passagem. E eu tenho sido muito abraçada, né, nesse retorno. Tenho feito muitas coisas e trabalhos produtivos. E estamos juntas, estamos juntos. Eu espero continuar, né? Porque é algo que não é só, para mim, no caso, não é só acadêmico, não é só pesquisa, é algo intrínseco à minha vida, né? É eu voltar para Uhum. a infância, a história da infância, a história da adolescência que foi rompida também no lugar, no território. Tentar potencializar essa visibilidade, né, de nós chucurus, sobretudo das mulheres chucurus, artistas chucurus, porque temos vários, não sou só eu. Eu costumo falar que assim, eu sou a primeira artista chucuru reconhecida em espaços institucionais, mas nós todos somos artistas aqui. Isso é um fato. E que bom Que poder belo. voltar agora, né? E Aham. potencializar Tratar isso. 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 E é por aí. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, 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 respondeu. De que forma a sua arte ela é construída? Você mostrou há pouco, agora esqueci o nome, é o barrete, que é que faz parte do povo chucuru. Mas você também mostrou esse grafismo na camisa, esse colar e também a escultura ao lado. Isso. Então, eu estou elaborando alguns trabalhos que eles vão nascendo muito, assim, de formas várias, né? Hoje as artes visuais, elas se alimentam de várias formas de fazer, em vários contextos. Ah, Estou encaminhando agora um trabalho que é com um livro de artista que une esse minha, eu não digo performance, porque performance é um termo muito que vem, assim, para a gente recriar algo a partir de algo que existe. Então, essa é a minha experiência, ela não é de recriar, porque ela já existe, né? Minha memória é um fato e tudo isso está existente. Mas essa ah, busca que eu costumo chamar de reabitar em mim, reabitar em si, como ser mulher chucuru, eu venho trazendo muito nesse livro que está em construção. É um livro de artista. ah, Aqui tem, por exemplo, uma esposa de um dos caciques aqui do território, que a gente costuma. Aqui o nome é Sacarema, a nossa Sacarema. Aí nesse trabalho eu misturo um pouco da pintura do genipapo com pinturas naturais. E eu vou visibilizando um pouco desses momentos, né? Aqui é a busca da lenha, que acontece sempre, geralmente, mês de junho, aqui no território, nos territórios, né? Nas aldeias. São vários os momentos, né? Os trabalhos mais antigos eu faço a harmonização e implementação
da natureza mesmo, de plantas, de árvores, de tintas naturais, que a gente tem aqui nas aldeias. Essa é Dona Quitéria Chucuru, uma das anciãs aqui da aldeia Mãe Maria, Chucuru de Simbre. E você também resgata essas pessoas. Exatamente. Esse trabalho que eu venho fazendo, ele, como é que eu posso explicar para você? Ele faz parte de uma continuidade da minha pesquisa Sim. de mestrado, inclusive, que foi uma concepção de ver a mediação cultural por uma visão do nosso povo chucuru, né, uma visão indígena. Como é que seria a cosmologia indígena? A gente tem uma relação com a sociedade muito diferenciada do contexto branco, em parte como todos os, ou maior parte dos povos originários, né? A gente não vê a sociedade ou as instituições ou o que se faz com elas de modo separado da gente, que é humano. Ou seja, a gente não vê terra separada de céu, por exemplo. Seria isso. Ah, Para nós não. Nós humanos, por exemplo, nós somos a própria natureza, nós indígenas. Nós não somos diferentes da terra, não somos dono da terra, nós somos partes da terra. Nós somos a terra. já é Então um a gente. diferencial tremendo, né? Isso. Então, o que que eu venho trabalhando, né? Durante a questão da mediação cultural no museu, eu fui percebendo que a maior parte das instituições, ou a instituição que eu trabalhei, museal, ela era construída em uma parte nobre da cidade, né? A parte ali da orla, da parte da praia, Uhum. mais distante dos bairros populares ou periféricos. E aquela obra, apesar de ter sido pensada e toda financiada, em maior parte para a área popular, para a educação, ela acabava não sendo usufruída daquela forma e não se correlacionando. Ou seja, ela estava agindo de forma totalmente separada das pessoas, da sociedade, né? Então, qual foi a forma de desenho que eu dei a ela? Foi uma grande nave, não sei se você pode depois entrar no site, Estação Cabo Branco. Ela é uma Certo. grande nave que foi projetada pelo Oscar Niemeyer. É como se ela não pousasse, né, oficialmente no chão, ela está flutuando nesse chão. E nessa nave nós temos, metaforicamente falando, pelo meu trabalho, as várias estrelinhas e objetos lunares, até que são os educadores, os curadores e tal, que eles estão ali constelando essa instituição. E fora isso, nós temos o território que seria separado, o da cidade. Então, a nave, o museu em si, ela não estava se correlacionando com a cidade, ela está fora, ou seja, ela está partindo daquela visão eurocêntrica, céu e Uhum. terra separados, o que nós não acreditamos, né? E eu fiz essa Uhum. junção. Então, esse meu trabalho com as mulheres chucuru também parte um pouco disso, de entender essa correlação, como essas mulheres, como nós chucurus estamos nos relacionando e trazendo essa nossa visão para o mundo, desde o século XVI ou muito antes, e como essa visão está sendo colocada, sendo mostrada agora, né? Sendo que já existia. Por isso que eu vou identificando essas mulheres chucurus como se elas fossem cada uma estrela, né? Eu fiz um Ah, grande mapa chucuru, eu vou te mostrar. Eu fiz um tá. mapa territorial chucuru das aldeias, né? Hum. E esse mapa, ele significa a nossa visão, né? Essa nossa visão cosmológica de como nós vemos o mundo, né? Como nós lidamos com o nosso cotidiano, que é por esse Sim. sentido do colonial. E essa visão de mapa integrado, vários povos têm, não é algo que é só nosso e tal, mas enfim, esse mapa é a primeira vez que ele está sendo estudado por esse meu trabalho. Olha só.
Se você puder, depois, e tiver a curiosidade, você vai entrar nos arquivos da FUNAI e você vai ver um mapa do território Chucuru como um todo. Ele é Sim. essa metade aqui, tá certo? Baseado nessa visão, né, de terra e céu, que são unidos, eles não são separados, eu dupliquei o mapa, tá? E quando a gente duplica, a gente tem essa imagem. O Ah, que que você vê nessa imagem? Consegue me dizer? parece uma parte do corpo humano. É um, É por aí. Pode ir falando. mas é isso. Ele me remete a ao órgão feminino também, não é? Isso mesmo. Então, eu venho trabalhando o conceito de Limolaigo, né, que a gente fala aqui na nossa língua chucuru, nossa mãe terra. E olha que Aham, interessante. Venho trabalhando esse mapa há 2 anos e a gente sempre a gente aqui não é um fato novo, a gente reconhece a nossa terra é a nossa mãe terra. E o aham. fato é que no território chucuru, a partir desse mapa, eu descubro que o desenho todo ele é de um útero feminino, né? Se a Hum, gente duplica esse parece. mapa por uma perspectiva do colonial, é o útero feminino. Veja que Aham. interessante. E isso é o mapa oficial, não sou eu, Juliana, que estou dizendo que estou. Isso aqui é um desenho, mas se você for ver o mapa original, ele é mais nítido do que isso, bem mais nítido. Então é muito Foi uma interessante. surpresa. Foi uma surpresa quando você fez essa junção e descobriu isso. Foi uma surpresa porque eu não achava que fosse tão evidente e de que, de alguma forma, a questão territorial, como ela é muito forte na nossa cultura, né? O modo como Ah, essas aldeias vieram se organizando visualmente faz um sentido muito interessante com essa relação do corpo feminino, né? Por onde se aham. deu a organização de toda essa cidade, né? E dentro desse mapa não é só as aldeias em si, a cidade de Pesqueira ela está nesse meio, né? Aham, aham. Está inserida. Então, é o mapa urbano também da cidade. É. Eu aprendi com as minhas agora amigas indígenas lá do Pará que a gente fala essa história do contexto urbano e contexto na aldeia, né? Que na verdade, para o indígena, o local de terra dele é único, não existe essa separação. É uma coisa mais didática e que ele já habitava esse território e de repente a cidade foi que invadiu o espaço deles, ainda disse que eles estavam invadindo o espaço. É um negócio meio louco, né? Pois é, Para né? para quem assim observa pela primeira vez e pensa, diga, eu pensei, é uma loucura, né? Invadir o meu espaço, ainda dizem que eu que sou invasor. Eu sou invasor, né? Veja, né? A própria estratégia da miscigenação, ela foi isso, né? O que é, então, Exato. a gente hoje sair lá fora e ter todo um trabalho, às vezes, de muitos não terem tantas características indígenas, não serem identificados como tal, né? E a gente fala, nossa, mas é algo muito surreal, porque o homem branco veio, colonizou, obrigou, né, estuprou, matou Hum. e entrou no território para fazer disso um território deles. E seria muito surreal ainda que os indígenas, mesmo com características brancas, de olhos azuis, olhos claros, como temos aqui, não fossem reconhecidos como indígenas, porque somos. Ser indígena Aham. não é uma questão de pele, não é uma questão de cor, e por isso que a gente passa por questões diferenciadas das questões de outros povos, né? De outras buscas, de outras retomadas. Isso. E é, Voltando à arte, a gente estava conversando no início sobre essa questão de arte ancestral, e aí você falava de modernidade. Mas a gente pode afirmar que a arte indígena, a cultura indígena nacional, ela é o que há de mais moderno e minimalista e contemporâneo atualmente, porque eu vejo sempre que alguns artistas se alimentam dessa fonte. Vão lá e trazem algo novo e dizem assim: ah, isso aqui é uma releitura da arte ancestral. Na verdade, ele só evidencia alguns traços dessa arte ancestral. Mas, na tua opinião, a gente pode afirmar que é?
Então, Contemporânea, minimalista? contemporânea, com certeza, não há algo mais contemporâneo do que nós, ou do que nossa arte ancestral indígena, né? Somos a própria contemporaneidade. Uhum. Porém, acho que o que a gente tem que refletir ou contestar algumas vezes é de que forma, né? Quem está escrevendo, né, essa história da arte, né? Como nós estamos sendo colocados para falar dessa história da arte, para dar esse tom, né? Porque a gente sabe que existe esse momento da busca decolonial, mas existe também ainda os livros que já estão escritos, a história que já está escrita, e que ela não nos colocou nesse viés, de nenhuma maneira, seja no período moderno, que a gente entende como moderno, o modernismo em si, que às vezes a gente ainda confunde um pouco, né, de falar hoje, tá moderno e tal, porque o contemporâneo, às vezes ele não dá conta, né, de definir o que é contemporâneo. Mas se a gente parar para pensar, a nossa própria história do modernismo do Brasil, ele realmente, como você disse, se alimentou Uhum. de imagens, né, de povos originários, da arte indígena, mas ele não deu conta de falar como tal, ou de dar voz, né? Ou de deixar essa voz ecoar. Então, a gente tem um contexto agora de arte, de espaço de arte, que ele está sendo muito bem encaminhado, mas falta muito ainda para a gente fazer isso, né? A gente sabe que tem se aberto muito, tem acontecido muitos espaços para arte indígena, para arte negra, dos povos negros, para a arte dos povos originários em geral, ela está sendo exposta, está sendo falada, mas a gente também precisa aprimorar o modo como essa arte está sendo mostrada, né? Por que não trabalhar essa arte de uma maneira realmente contemporânea? E o que seria trabalhar de maneira contemporânea, né? É a gente ter uma estrutura do museu também pensada para isso, né? Sim. A gente tem uma obra, por exemplo, da Juliana Chucuru, lá dentro do museu, um livro de artista como esse, e compartilhar esse conhecimento com o público do museu, da galeria, de maneira que esse conhecimento seja condizente com a realidade. Nós, povos indígenas, estamos vivos, nós não somos o povo do passado. Nós Uhum. estamos, e não menos indígenas, nós somos tão indígenas quanto. Nós usamos celular, nós tomamos Coca-Cola, nós vamos para a universidade, mas não deixamos de ser indígena, né? Então, a questão, não sei se eu lhe respondo, mas a questão talvez não seja se nossa arte é moderna ou é contemporânea, não. A questão é que nesse espaço da história da arte, a gente tem que estar de maneira para que esse ambiente também se prepare para falar sobre ou com a gente, mas não falar sozinho sobre a gente, sobre nós, né? Esse momento Sim. já esse momento já passou, esse momento já se rompeu. O moderno, ele teve, enquanto moderno, o seu espaço e o seu momento de falar, e ele usufruiu daquilo não como algo menos romântico, né? Ele teve acompanhando toda aquela idealização que foi imposta no nosso país para a colonização, naquele ideal do indígena doce, da indígena Uhum. bonita, do corpo escultural, né? Falando português, né? Que era a língua mais bonita, tinha que falar português. Os lábios, dos lábios de mel, né? Exatamente, a Iracema, né? Então, Aham. é esse tipo de museu que já não nos cabe mais. É esse espaço da arte que já não dá conta de falar mais, né? Dessa multiplicidade de que é ser Brasil também, né? Não só ser indígena. Tem todas essas relações intrínsecas. E é por aí. Além desses temas das mulheres, dessa emancipação, que outros temas você traz para a sua obra? Então, o meu tema, a minha obra, ela vem, o meu trabalho, ele vem por um viés agora que ele está cada vez mais coletivo, né? No sentido, assim, de eu ter
está construindo uma espécie de relicário, tem até uma obra que se chama Relicário, né? Não sei se você viu no meu site, Vi. que marca um momento de rompimento que não é rompimento em si, porque desde a graduação eu venho fazendo essa busca, né? Tem até o meu livro que se chama Transparecer, com 2S, quem puder procurar, tiver interesse, que foi publicado pela UFPB, e ele falava um pouco disso. Eu passava pelo trabalho com vários materiais. Eu trabalhei com a pintura tradicional, com acrílico, a pintura a óleo. Eu trabalhei com o vidro, a partir do frasco de perfume, com a arte conceitual, que a gente chamaria de conceitual, né? Sim. Investigando a questão da memória pelo odor, pela transparência. Eu trabalhei com a transparência do tecido do vestido de noiva enquanto relação de brancura que pesa no corpo da mulher em geral, não só indígena, né? E Sim. aí a gente tem no romance de La Vauthier, a questão daquela noiva de La Vauthier, que o mundo tá acabando e ela tá ali vestida de noiva e o vestido rasgando, tirando ela para baixo. É, E eu penso que essas questões que eu venho trabalhando em si, elas são, de uma maneira geral, interesses também de todos, né? Porque a gente sabe que aquilo que diz o Maturana, né? A gente vive em sociedade, a gente não vive só. O ser humano em si, ele precisa do outro, né? E ele quer estar integrado com o outro porque isso é necessidade para sobreviver. Então, sim. o tema da questão indígena em si, ele é interessante para mim e para você também, talvez não indígena, ou para alguém que não se identifique como tal, porque é uma necessidade. É o que eu falo por meio de um poema que eu escrevi há pouco tempo, que foi publicado no Jornal do Comércio da Paraíba, Jornal A União, perdão, que ele fala que tive um sonho com Mãe Tamaim e com Pai Tupã. Acordei desse sonho. Eu acordei com o rosto e o corpo todo banhado em vermelho. Não era tinta, não era pintura, não era ritual, era sangue. E Pai Tupã me falou. Mataram mais um índio. Tive um sonho com uma mãe, outro sonho. Nesse sonho, ela me disse: Nossa mãe terra está doente. Nosso filho está doente. Homem branco, você também pode estar doente. É preciso saber ver, saber olhar. É preciso que todos saibam ver e olhar. A nossa mãe terra chora. Então, é, relendo outra vez esse poema, né, que eu chego a essa questão de que recuperar esse meu trabalho, ou reativar, eu digo, esse meu trabalho por essa concepção, esse olhar ancestral meu e de outras várias indígenas Chocuru, é também uma questão de, de entrelaçamento, de importância de outros temas que vêm, né, com relação ao meio ambiente, com relação à terra, com relação à educação, de que modo hoje nós queremos educar, por exemplo, nossos filhos, nossos alunos, você também que é professor, por exemplo, de que modo a gente vê essa natureza, a gente morrendo, a gente não dando conta, por exemplo, de ter um ar puro para respirar, né? De ter um vírus aí que está matando cada vez mais milhões de Aham. pessoas. A gente sabe que isso também foi uma questão que a gente, ser humano, trouxe, né? Ela não veio do nada. Tudo está correlacionado. É que o Ailton Krenak chama do fim do mundo, né? O que seria esse fim do mundo, né? Qual a relação de responsabilidade que temos com esse fim do mundo? É um chamado, né? Então, meu trabalho ele se torna também um chamado para a gente pensar essas questões de uma maneira geral. É, é uma coisa assim impressionante essa perda que a gente teve quando começou a colonizar. Isso o mundo todo. Porque perdeu essa relação transcendental com a natureza. De repente você passou a ser o dono da natureza para poder explorar e deixou de ser parte dela. Só que a gente Isso. está percebendo isso hoje. Quando eu mato o rio, eu mato o peixe, eu estou matando
a possibilidade de matar a minha sede e de matar a minha fome. Então, eu também vou morrer. Eu faço Aí, parte dessa natureza que eu estou explorando. E a gente está tendo esse resgate com todos os povos indígenas. E isso é que eu sempre admiro, que é belo. Mas a arte chucuru, ela vai se aproximando de que forma de outro povo indígena, de outra arte do povo indígena? Ele vai sempre se alimentar do que está no entorno ou já existe essa comunicação? Quer dizer, no seu caso, você já viajou para o Paraná, São Paulo, já deve ter se comunicado com outros povos, do Paraguai também, aham, da Argentina. Brasil afora. Existe um elo que vai interligar essas artes indígenas ou cada uma tem a sua própria expressão? Veja, do ponto de vista mesmo do fazer arte, né, que isso é um conceito, não vou nem repetir, isso é um conceito que foi criado do homem branco, né, o arte em si. Do ponto de vista do fazer arte, nós vemos um pouco diferente dessa concepção até acadêmica, eu diria, né, inicialmente, né. Os temas em si que nos interessam são o modo de vida, os rituais, né? Aqui, por exemplo, no nosso povo chucuru ou povo chucuru, né? Já que a gente tem as reorganizações aqui. A gente tem interesses condizentes com o nosso povo, né? Temos os rituais próprios, os durés, nós temos a mãe, temos pai tupã, nós temos maneiras de nos vestir para esses momentos. E como a gente, como nós, os outros povos também. O povo funiô também tem outros rituais, tem outras vestimentas. Mas existem sim as concepções e modos de vida que nos ligam, né? Nos reúnem, por exemplo, essa questão da Mãe Terra é algo que ele nos unifica enquanto povo indígena, né? A Sim, questão da ação do viver em si, a gente sabe, por exemplo, que essa questão terra e céu, ela é contínua. Por exemplo, na virada do ano, a gente tem, que seria o Réveillon, para o branco ou não indígena, a gente tem a leitura da barra do céu, né? Que é onde a gente identifica, a partir daquela barra que está acontecendo, como o ano será. Se o ano vai ser bom, se vai ser isso, né, a plantações, a outras questões, enfim, a própria natureza nos indica isso. Em determinada época do ano, geralmente no mês de junho, a gente tem a época de plantar, a época de fazer o carvão, e aí é situado pela lua, a gente olha a lua, né? Tem a lua cheia, crescendo, ela vai nos apontar todo o período. Caso a gente, outras pessoas, estejam num território e não respondam a esse ritmo, a gente também tem respostas, né? A natureza é viva. O carvão já não sim. sai do mesmo jeito, né? A madeira já não responde. O plantio também, fora do ritmo, ele não nasce. Então, mais uma vez, essa questão céu e terra, que ela está interligada, né? Seja ao povo funiô, aos outros povos também que eu conheço, os povos indígenas tabajaras e potiguara, Paraíba, os povos funiô, os povos da Bahia, e acredito que muitos outros. Então, são várias as questões. Inclusive, nós temos agora a Assembleia Chucuru Ororubá, né? Essa Assembleia acontece anualmente, nos últimos 2 anos, por questão da pandemia, ela tem ocorrido de forma online, mas essa Assembleia hoje é o que eu considero o que de mais atual nisso que eu estou falando para você. Ela se Sim, abriu questões nacionais, inclusive, né? Hoje ela já não trata apenas do território chucuru ou do território chucuru-urubá, das questões só do povo urubá, chucuru. Ela trata de outras questões que são interesse nacional e até mundial. Então, é algo que diz muito isso, né? O que nós temos em comum com esse todo. certo. É, como os encantados, eles participam da tua obra? E aí eu vou pedir para você fazer um favor, assim, ser bem didática no sentido, muita gente não entende o significado de encantado, e nada melhor do que alguém como Ah, você para falar do que são os encantados e como eles estão presentes em tua obra. pois bem. Então,
Para começar, eu sou muito mais visual do que da palavra, viu? Vou começar dizendo isso. Isso que eu estou Tá? fazendo com você, para mim, é uma aventura, apesar de ser professora. Mas eu percebi que você mostra muito, isso é muito bacana. Eu vou mostrar para você a imagem do encantado nosso, talvez não, com certeza, o mais lembrado, inclusive agora nessa semana, que é Sim, o nosso Cacique Chicão. sim. Está aqui no meu livro de artista, com a pintura do Genipapo. Então, o que a gente chama aqui de encantado, e encantado de luz, essa pessoa, esse nosso ancião, esse nosso indígena, Chucuru, que ele se encantou. Ele já não está conosco em matéria e corpo, mas ele agora está em forma da natureza, ele em outra forma, ele não morre, porque o indígena ele não muda de forma. É outra concepção, justamente a Uhum. relação com a terra novamente. Chicão, ele não foi enterrado, ele foi plantado. É o que Dona Zenilda e nossos outros chucurus, né, da liderança, e, enfim, nós todos fomos educados com essa visão. Quando um chucuru morre, ele é plantado para que dele nasça novos guerreiros, ou novas perspectivas, e ele continua ali naquele espaço de outras maneiras, fazendo relação com esse nosso viver, com essa nossa natureza, trazendo força, trazendo paz, acompanhando essa nossa. Eu falo sempre nós, porque é no coletivo, mas acompanhando essa busca, seja dentro ou fora do território. Então, esses são os encantados. E nós temos vários, né? Aí vai depender também de cada aldeia, do território. Assim, temos o território de Curorubá, território de Cururu de Simples, temos a aldeia Canaã, é muito vasto. Assim como também outros povos têm, né? Essas divisões geográficas. Então, os nossos encantados, no meu trabalho, são lembrados de que maneira? Da maneira da memória, por exemplo. A minha bisavó, por exemplo, era uma encantada, minha avó Calu. Encantada de luz minha, na minha história. Ela me relembra e eu sinto a cada dia essa história que está viva, assim como meu pai, como meu avô, e por aí vai. Esses são os encantados de luz. Maravilha. É simplesmente belo, né? Essa forma de analisar e de viver, né? Mais do que analisar, né? De viver. De viver, exatamente. Para nós, essa história, ela não é em livro, ela não é arquivada. Por isso que eu considero também que esse espaço que a gente tem da memória Chucuru, por ele ser vivo e ele ser cotidiano, né? A gente tem um dia para ir no nosso PG fazer as orações, a gente tem um dia do nosso Toré, o dia de Santo Expedito, né? Que a gente sobe a Serra do Jucá, lá em cima, para fazer as orações, que seria o dia do índio para o homem branco. Então a gente tem essa história que ela não é cultuada, ela é sentida, ela não é lida, ela é vivida. Essa é a diferença. O toré para a gente, por exemplo, ele é como a missa do domingo, né, para o católico. E nós somos Uhum. católicos. Nós somos católicos. Nós temos aqui, a nossa religião, ela é junta com o catolicismo. Então nós não temos também divergências com relação a outras formas de ver, desde que nossa história, nossa forma de viver seja respeitada. Sim. Já criou alguma coleção baseada nos rituais, nos encantados? Já pensou nisso, fazer uma coleção? Quer dizer, eu estou vendo que você tem esse livro Isso, que já é, eu creio que já é um pezinho para trazer os é. encantados, né? Sim, é um pezinho. E eu pensei, sim, né, nos encantados, enquanto essa relação de luz com as mulheres, né, que hoje estão atuantes no contexto chucuru, sim, com certeza. Esses encantados, eles vêm aparecendo, porque são muitos também, e é muito forte essa relação, né? A gente também, eu costumo dizer que esse trabalho
com a minha própria arte ancestral, ele é um trabalho que existe muita preparação espiritual e de corpo. Estava até falando isso ontem com a Jerusa. E ele é Então, um trabalho que exige uma dedicação para além do que eu estava acostumada a ter. É sim. novo também, é novo. Eu não estou falando aqui como alguém que já está há anos, né, nesse processo, porque até isso a colonização fez questão de tirar da gente, né? A gente não ter tido aquele período intenso de relação mesmo com o que é nosso por direito ou por questões étnicas. E esses encantados, ele vem nesse trabalho, eu venho recuperando pela voz de outras mulheres, matriarcas, patriarcas também, de filhos, né? Recentemente tive, por exemplo, com o mestre do Membe, da aldeia Mãe Maria. Sempre que eu posso também, por conta dessa relação da pandemia também, o acesso, ele tem que ser mais restrito, né? Principalmente com os Aham. idosos. A gente tem esse cuidado, a gente está vacinado, mas tem que continuar o cuidado, né? Então, está sendo Pode muito explicar. totalmente, né? Tem esse livro de artista que está em elaboração, mas tem também esse mapa, né? O mapa Aham. Chucuru, que está em elaboração e que você deu uma dica muito boa aí, em relação a dar um Pois é. foco nos dados. Quais são outros materiais que se utiliza para o seu trabalho? Tem essa pedra maravilhosa aí. Depois a gente vai E conversar em off. Aham. essa aqui, inclusive, ela foi obtida recentemente. Inclusive, eu vim ter acesso à história da Pedra de Tauã, né? Por uma das lideranças da aldeia Mãe Maria, no ritual da aldeia do Jucá, da Serra do Jucá, perdão. Sim. E a gente também a questão, ao trabalho com a madeira. Essa daqui está sendo esculpida, está sendo trabalhada ainda. Tem também os trabalhos em que eu faço com tecido, com a pintura do grafismo. Esse aqui, por exemplo, ele foi feito para palestra que eu realizei na última terça-feira do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, tá? Lá da aldeia Mãe Maria, com a pesquisadora Maria Emília Sardelic. Tem também a arte, as artes de outros indígenas, pela qual eu retomo formas, né, de Sim. pensar o meu trabalho, porque essas questões indígenas, elas nascem de um coletivo, né? Porque uma coisa é o artista contemporâneo, que ele fala de um trabalho onde ele realizou, partiu de um tema outro que não de um coletivo. E aí ele tem uma autonomia, uma apropriação única daquele trabalho, digamos assim. Não é o caso do artista indígena, né? A gente fala a partir de uma arte que ela já vem ancestral, como você mesmo propôs o tema, ela já vem de antes sendo elaborada, sendo é, trabalhada no dia a dia para sobreviver, né? A arte, ela também ela resiste. Inclusive, ela é Sim. um meio de resistência, nosso meio de resistência, né? A nossa Aham. arte, a nossa pintura, o nosso grafismo, o nosso colar, é uma forma de falar. Se a arte em Sim. geral já é uma linguagem, para o homem branco ou quem quer que seja, para o indígena, ela reforça essa linguagem ainda mais. É uma linguagem que resiste. Então, eu sempre resgato no sentido de estar buscando trabalhos feitos aqui por outros indígenas na aldeia. Esse colar, por exemplo, ele é um colar tradicional indígena chucuru de Simbres, Hum. feito pelo mestre Wagner Chucuru. Então, esses trabalhos, esse outro que eu estou usando aqui também, essa nossa semente aqui, ela tem um significado, né, de prosperidade e proteção, essa semente maior. Uhum.
como meio como um olho. É. Então toda arte ela tem um sentido que além que veio muito antes, né, da arte da Juliana Chucru, mas que hoje eu venho trabalhando por uma questão de resgatar a minha própria memória junto às outras memórias, né? Uma memória que ela é do coletivo. Então são vários os meios, é a escultura, é o desenho, a performance em si. Recentemente realizei uma performance onde eu subi o santuário, né, de Nossa Senhora das Graças, que é um santuário muito visitado no território Chucuru-Urubá. Eu retornei a esse santuário depois de muito tempo, tinha ido na infância com meu pai. E eu retornei a esses santuários e fiz questão de subir esse santuário, né, de uma maneira que nós subimos como antigamente, descalço, né, com poucas Hum. coisas, com pouca roupa, com poucos adereços. Geralmente a gente come uma alimentação especial também para entrar em relação, pedir licença nesse território aos encantados para entrar nesse ambiente. A gente sobe em média aproximadamente 300 degraus, talvez um pouco menos, e a gente fica diante da Nossa Senhora das Montanhas, né? Fazemos nossas orações. Dali a gente entra também num momento que é muito íntimo com a natureza, a gente consegue observar a maior parte do território lá de cima. E a gente desce, por incrível que pareça, com mais energia do que subiu. Então, parece simples, mas não é, é uma experiência realmente única. E assim como outras, né? Eu tenho feito essas performances no sentido de. Esse nome é de interagir com a arte contemporânea, mas na verdade isso é o cotidiano do ser chucuru, né? Isso que a gente faz todo dia. Enfim, em diversos momentos. Não é nada especial para expor no museu. Eu sei. Não, é especial, né? É Porque especial no quando se sentido da. produz obra, quando se produz obra, às vezes você não sabe o valor dessa obra e do quanto ela vai tocar alguém. Então ela precisa ser exposta, Isso. sem, sem expectativa. Coloca a obra lá e deixa ela ter a vida própria. Isso aí você pode fazer isso, deixar a obra viver. Dê o seu recado e deixa a obra lá. Mas a tradição oral, ela recebeu algum tratamento especial nas tuas obras? Eu estou vendo que ela já recebeu. Eu estou fazendo a pergunta e respondendo algumas, né? Mas é porque pela tua fala eu vou percebendo isso. Ela já Legal. tem no próprio livro. O teu livro, você disse agora que nessa recuperação dessas mulheres indígenas, dessas mulheres encantadas, você conversa com as pessoas e já recebe delas características não só físicas, mas você imprime também a sua visão de encantada delas, não é? Também, também. Essa visão, digamos, de luz, né? Que essa pessoa traz, Sim. né? Porque, você tocou num ponto interessante, porque essa visão de luz, que é justamente de iluminação que eu trago para o meu mapa, para Hum, esse novo Chucuru, né? Esse sim. mapa político, ele trata realmente dessa relação do como é que se dão essas luzes, esse reluzir, né? Essa luz ela acontece de cada chucuru, de cada mulher chucuru. Eu as identifico cada uma como luz, como estrela, porque ela acontece de uma maneira que cada um tem sua propriedade, sua intensidade, né, de participação nesse trajeto chucuru, de história chucuru, na sociedade em geral, na cultura chucuru, mas ao mesmo tempo que esse cada um, quando está em contato nesse mesmo ambiente com a luz do outro, ele já Hum, gera uma intensidade diferente, né? aham. Isso. Seria um constelar, o que eu chamo de constelar, que ele se faz na unidade, mas também pelo todo. Então, são histórias que se unem a histórias, né? Não deixam de perder suas particularidades. E por aí vai. É, Essa leitura, o que é que tem de diferente, né? Acho que foi essa a sua Ah, pergunta. Trouxe sim. diferente. Esse modo de pesquisa, eu considero que a diferença é na questão mesmo visual.
porque até então a gente sabe que a gente tem em nossas histórias indígenas a dificuldade do documento escrito, né? Por exemplo. Então, as nossas histórias, elas vêm se mantendo ou revivendo ou sendo cuidadas a partir da oralidade, sobretudo da oralidade dos mais velhos. Então, essa minha forma de pesquisa, que vem a partir do mestrado, sobretudo, ela reforça não apenas a oralidade na escrita, mas a oralidade visual. Seria a oralidade visual. O que eu vou sentindo a partir dessa fala, o que aquela Uhum. fala vai me trazendo, e eu vou apontando essa fala, sentindo essa fala pela oralidade. A intensidade dessa fala, o que ela crava em mim. Vamos simplificar. As flechas. Eu dou o Ah, sentido dessa fala como de flechas. Elas têm intensidades, elas têm direção, elas têm pontas, elas cravam, elas acertam, elas caem ou elas quebram. Pronto, essa é a leitura. Essa ah, metodologia, inclusive, eu usei, para que eu usei no mestrado. Você vai encontrar nesse livro, eu vou ter o prazer de enviar para você. obrigado. Inclusive, está em um formato acessível PDF. Então, é uma leitura nova nesse sentido, de que Sim. poética falando, né? Claro que temos, né, outras formas de fazer, mas que ela traz esse sentir da oralidade, sobretudo da oralidade chucuru, de uma forma diferenciada, né? Por que que no museu, quando eu fazia a parte oral da pesquisa, eu foquei não apenas em escrever como o educador ou curador ou artista estava me falando, mas sentir aquela fala que via como de alegria por estar trabalhando na instituição ou de tristeza por não ser reconhecido, talvez como professor, como Uhum. educador, né? Não poder ter Sim. respondido aquelas questões dos jovens, porque só tem mulher nua nesse espaço. Isso dá É. tristeza também para o professor. Aham. Então, foi a partir daí que eu me despertei. E aí, essas narrativas, essas oralidades, elas vêm como flechas, essas flechas que eu já relatei, né? E por isso, então, cada pessoa, ela vem como essa luz, como essa energia, e ela vem dentro dessa concepção chucuru, e ela aparece dentro dessa narrativa no meu trabalho artístico e de pesquisa. Existe um trabalho de visibilidade a nível nacional, porque o seu trabalho é muito interessante. Parabéns por ele. Mas existe a nível nacional alguém que utilize um momento em que reúna as obras indígenas, as artes desenvolvidas pelos povos indígenas? Veja, Sim. enquanto você fala de instituição, Enquanto instituição, eu sei que a FUNAI às vezes é meio falha. Inclusive, eu tenho alguns materiais que eu tenho um certo olhar carinhoso e de redescoberta da, dos povos indígenas desde 2014, 2015. Inclusive, deixa eu pegar aqui, tem esse material, já que questão visual, tem esse daqui, está até quebrado. Eu recebi quebrado. do Esse aqui trabalho eu não na sei. É do Vai Vai, não sei se é Vai Vai ou é o Vai Vai. Não sei, não. E tem outros materiais também. Isso aqui é imenso. Tá aqui. ah, é como uma lança ou É, algo parecido, né? é, tá Então, quebrado. a Aí, gente sim. temos no Brasil, por exemplo, várias instituições, museus que elas, como eu te disse antes, elas tratam de arte Mostra. indígena, arte dos povos indígenas, né? Mas até então, boa parte dessas instituições de espaços, elas vêm cuidando dessa arte como, digamos assim, como objetos, né? Muitas vezes até objetos de contemplação no termo da história, assim. Não como de fato uma arte a ser percebida como uma arte contemporânea, uma obra de arte, digamos, né?
E por que se dá isso? Por conta daquela questão que a gente volta lá atrás, né? A história da arte, ela foi pintada, ela foi pensada por uma visão eurocêntrica. Então, é muito recente a inserção do trabalho de um artista indígena, por exemplo, numa galeria de arte, enquanto artista indígena, enquanto pesquisadora indígena, mas ela já está começando a ser inserida. Nós temos aí, por exemplo, uma das grandes exposições que tivemos com artistas contemporâneos indígenas, é Mira, o nome da exposição, uma exposição muito interessante, belíssima em vários sentidos, onde mostra um panorama desses artistas contemporâneos. E o que é que eu chamo dessa arte contemporânea indígena? É dessa arte que ela é considerada arte, né? Porque a gente sabe que tem ainda a relação que se tem na história da arte com a arte indígena, de que é algo que, por ter sido considerado como forma de uso usual, que a gente está fazendo uso dela a cada dia, como se fosse algo que fosse menos considerado arte. Então, existe esse preconceito com relação a isso. Isso eu estou falando com, né, os trabalhos tradicionais e que Sim. são os que, a partir desses trabalhos, em si, da áurea desses trabalhos, a gente se alimenta para a arte contemporânea. E uma outra questão é que o trabalho como indígena contemporâneo, ele se refaz, né? Assim como a oralidade, a língua para se manter, as trocas simbólicas. Então, o fato, por exemplo, de eu, Juliana, artista indígena, utilizar hoje um livro desse, né? Um livro de artista, para Sim. falar, para fazer arte indígena chucuru, eu estou justamente mostrando isso. É que o ser indígena hoje, o ser indígena, ele pede de nós também uma outra forma de entender esse contexto, né? De entender. O indígena de hoje, ele não é mais aquele que ficou trancado dentro de uma oca, inerte a tudo que está acontecendo. Claro que temos os povos isolados ainda, mas não é esse tipo de isolamento. E que isso também interfere nesse meu modo de fazer, nessa arte contemporânea. Então, o fato de eu fazer minha arte em um livro, nesse papel mais tradicional, não torna a arte não indígena. Também tem isso. E essa questão que a gente está começando a trabalhar, né, nesses espaços, nas galerias, na arte contemporânea, né? Quantos artistas indígenas você vê, por exemplo, atualmente? Sim. Eu acredito que pouquíssimos, né? Aham. Eu vejo que alguns livros, por exemplo, do Daniel Munduruku, ele sempre traz artistas para ilustrar, para valorizar de maneira completa a arte indígena, o fazer indígena e mostrar que existem riquezas que a gente não conseguiu perceber por causa da colonização. Mas o que a Isso. tua arte, ela quer dizer para a gente? O que é que ela quer propor para a gente? Muitas coisas, muitas. Provocação. Ela quer propor, realmente, ela não quer trazer respostas, né? É, o Uhum, que eu, o que eu é, acredito que nenhuma arte deve fazer, trazer respostas prontas, né? Ela aguça, ela propõe, ela é o que nós indígenas Chucuru chamamos aqui, dizemos, ela é um chamado, né? Antes uhum. de tudo, chamado. Primeiro como professora, como pesquisadora, como artista, como mulher, como mãe. Eu compreendo que esses temas, quando eles partem dessa questão originária, dessa questão do decolonial, é porque quando eles começam a ser ouvidos, é porque a coisa já está feia, né? Ficando no mundo. E a gente tem a questão ambiental, a gente tem Aham. a pandemia, então a gente tem realmente um chamado geral que precisa ser atendido. E esse meu trabalho, ele entra nesse rol, né? Com tantos outros, né? Eu não sou a única. Eu observo durante minhas pesquisas, meus trabalhos de aproximação também com outros povos, mesmo fora do Brasil, sejam esses da América Latina, outros artistas, que esse é um, é um meio
pelo qual a nossa arte ela está entrando de outra maneira, digamos assim, não menos indígena, mas de outra maneira nesse circuito contemporâneo. E o meu trabalho vem atender a esse chamado, né? Ele vem tentar dar visibilidade do povo chucuru, da arte indígena chucuru, da arte que já está sendo feita aqui há muito tempo, não sou eu que estou inaugurando essa arte, não é novo, mas o meu modo de fazer, sim, enquanto Juliana, isso talvez seja uma novidade, né? Esse meu voltar, esse retornar ao local de nascimento, ao local de infância, isso para mim é uma novidade que faz parte da minha vida. Isso para mim é uma necessidade de vida, até um processo curatorial, como eu estava falando ontem com a Jerusa. Então, não deixa de ser um ritual também para mim, né? Sobretudo isso, um ritual de força, de continuar vivendo, de se retroalimentando, porque da mesma maneira que aquela narrativa hegemônica europeia não dá mais conta de falar de uma arte no sentido geral, de uma forma única de arte, de uma forma única de cultura, porque a gente sabe que temos várias culturas, não existe uma cultura. Sim. Eu tenho cultura, você não tem. Não existe. Somos várias Aham. culturas, né? Da mesma forma, também é nas artes e nas artes visuais. Aqui em Então, venho por Recife, esse sentido. perdão. E vem por esse sentido também, de aguçar a nosso olhar para que a gente envolvido também pela imagem colonizadora, porque a imagem também ela é colonizadora, né, das artes visuais, e a gente percebe isso, a imagem da TV, aquela imagem que nos coloca como um estereotipo romantizado, de mulher daquele jeito, da Índia do carnaval que está ali, né, com aqueles ornamentos belíssimos, magérrima, lindona, que a gente sabe que no dia a dia a gente não é só isso, né, a gente é Ah, linda também, de diferentes formas, né. Então, de meu beleza. trabalho, A outra forma de beleza. exatamente. E é por aí. Eu estava falando que aqui em Recife tem um certo hábito de dizer assim que algumas pessoas mais antigas dizem: ah, fulano não tem cultura não, mas no sentido de falar que fulano não tem educação. Ela é uma pessoa que não tem sensibilidade e nem tato social para conversar com as pessoas, é grosseiro, então faz uma bagunça terrível, a chamada bagaceira. É por aí, né? E outra coisa também que você ressaltou, que eu percebo que é uma luta dos povos indígenas, de que o vestuário e todos os acessórios que fazem parte do ser indígena não ser apenas um elemento de carnaval. Então, no período de carnaval, muita gente utiliza, e eu confesso meu silêncio, já utilizei, mas para homenagear. Sim, Porque sim. eu sempre faço, na verdade, para homenagear, porque em mim há 25% pelo menos, porque a minha avó, ela era filha de indígena. Eu não a conheci porque ela faleceu super cedo por causa de uma gravidez e ela faleceu ainda quando minha mãe tinha tenra idade. Mas ela era indígena, ainda não consegui identificar de qual povo ela participava. Mas, voltando a Sim. Juliana, sua arte sofreu algum preconceito em algum momento? É, veja, eu sou muito otimista, né, em relação assim, e ao mesmo tempo eu sou muito de fazer e trabalhando e não esperar, não ter medo de respostas, digamos assim, né? Assim, Porque no Brasil, sobretudo, a gente, por ser artista, já é, né, um desbravador. Não sei por aí, por já ser carrega um professor, peso, né? é, é por aí. Então, eu nunca tive muito receio com isso. Porém, sim, eu percebi algumas questões que elas vinham ou vêm de vez em quando, que mexem um pouco, né, com essa questão de, mas como me explica, né, essa sua arte? Esse seu me explica como entrar no museu e querer, né, um cara para narrar uma obra para você, né? Que pelo amor de Deus.
Eu sei que muita gente gosta, mas a gente sabe que, enfim, chateia um pouco. Usar um tijazinho que dá choque assim. Quando alguém perguntar, você desperta a criatura. Dá um choque assim. Acorda. A gente também tem que ter aquele carinho, aquela questão de saber assim que a gente em si não foi, a nossa educação brasileira não foi educada para a imagem, né? Não. Por exemplo, eu me preocupo muito mais, muito mais com a maneira de entender as imagens, por exemplo, a maneira em que o outro vê aquela pessoa fantasiada no carnaval de indígena, do que com quem está vestido. Por quê? Primeiro, porque aquilo realmente pode ter sido intenção de homenagem ou de se sentir bem com aquele traje e aquilo não faz mal nenhum. Ao contrário. Agora, a leitura que o outro vai ter daquela mulher que está vestida como tal, aí sim, ela, né? Ela é problemática. Ela é um ícone de reflexão. Por quê? Porque, primeiro, a gente sabe que a gente precisa ser educado também para as imagens. Se a gente parar para pensar, qual foi a primeira forma de alfabetização do povo brasileiro ou dos povos em si? Pela imagem, não foi Ela é pela uma... escrita. Uhum. As próprias igrejas faziam questão de pintar os tetos, Sim. aquelas pinturas belíssimas. As primeiras exposições religiosas eram realizadas como forma de educar, né, de alfabetizar as pessoas. Então, quem sabia ler e escrever, isso era raríssimo. A gente Aham. sabe. Então, a imagem, ela forma, ela é performática, tá? Ela educa. Então, como estudiosa ou pesquisadora da imagem, artista e professora e tal, eu me preocupo, né, com essa educação para receber essa imagem, o que a gente chama de cultura visual. De que forma a gente está trabalhando hoje, por exemplo, nas escolas, né? Esse ensino da arte, por exemplo, ele é importante a gente refletir, né? De que Sim. forma, por exemplo, essa menina indígena que está dentro da escola, a menina parda, a menina negra, ela está recebendo essa enxurrada de imagens de Barbies, de princesas, de Aham. letras, né? Que não dão conta de fazer referencial a ela mesma. De que forma ela está se deparando com isso hoje? Então, eu penso que é muito isso, é muito mais. O meu trabalho, quando eu recebo respostas dele também, vem nesse viés. As pessoas, por exemplo, falam: ah, mas a sua arte, ela é tão misturada, né, com arte tradicional, por exemplo. Eu disse: é isso mesmo, e o objetivo é esse. Falar, né, mostrar que nós, Chucuru, nós povos indígenas, alguns dos nossos povos, ou especificamente o nosso povo, nós usamos, por exemplo, a barretina, a nossa pintura, o colar e muitas vezes o terço da religião católica. Sim, porque nós fomos catequizados. Porém, nós não deixamos de ser indígenas. Ao contrário, somos tanto quanto, né? Então, o meu Sim. trabalho já foi questionado em relação a isso, em relação a ter essa mistura, né, esse ecletismo, essa junção, mas justamente essa junção é particularidade do nosso povo. Então, como não tratar disso? E ao mesmo tempo, é bom também ter esses questionamentos, porque a arte é isso, né? É a gente Aham. propor. E a gente Você estava propôs. falando, você tava falando essa questão da educação e é muito complicado. A gente percebe desde tenra idade, os pequenininhos e até um determinado período do ensino fundamental, os testes que são promovidos pelo governo são de matemática e português. Cadê a sensibilidade? Cadê o olhar para a arte? Cadê outras inteligências que não são também testadas? Então, esse é um Exato. problema seríssimo, que a gente percebe que, graças a Deus, o movimento do próprio mundo está vendo essa necessidade e está colocando, mesmo que de maneira meio complicada, outros olhares. A gente já Sim. está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu só tenho mais duas questões para fazer para você. Opa, Pronto. é, Juliana caiu. Vamos ver se a gente consegue retomar. Voltou? Vamos ver
Não, não voltou não. A sua imagem não aparece. A sua voz está aparecendo Ah, para mim. tá aqui. Vamos lá. Deixa eu ver alguma mensagem. Virar sua encantada virtual, Né? Tô achando. porque eu ouço a tua voz, mas a tua imagem não está aparecendo não. A gente está conversando com a Juliana Chucuru, que é uma artista, Voltou? e vamos ver aqui agora. Não, você não está aparecendo para mim, para eu poder lhe chamar. A sua imagem não está aparecendo. Vamos ver se a Juliana conseguiu agora. Ela está aqui, vamos convidá-la novamente. Vamos ver se dá certo agora. A Juliana, além de artista, ela foi performática agora. Foi encantada. Cadê a voz de Juliana? Vamos ver se a gente consegue reconectar. Não estou conseguindo, não sei se Juliana não está conseguindo entrar. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar chamá-la aqui. Cadê Juliana? Vamos ver se ela entra agora. Ah, finalmente! Você foi Problema. performática agora, não é? É, Você fez mistério. uma. Pois é, você fez uma de encantada agora. Só a sua voz aparecia e a minha imagem. Acontece. Pois é. Mas as duas questões finais que eu gostaria de propor para você era o seguinte: como se pode trabalhar a realidade através da arte indígena e essa contribuição para essa nossa realidade, além de tudo que você já falou para a gente? Bem, pois bem. São várias as formas, as perspectivas pelas quais a gente tem a possibilidade de trabalhar, né, a realidade pela arte indígena, né? Sim. Acredito se a gente começar por algo assim que vem de uma maneira mais forte, pedindo nossa atenção, que é a natureza, que é o meio ambiente, a gente não tem um bom início, né? A nossa relação, por exemplo, de cultivo, de relação com a natureza, de degradação, por exemplo, Hum, as queimadas, a gente sabe, passamos por um período triste, sobretudo no Brasil, em relação a isso, desmatamento, né? Está muito evidente, está muito na cara. A maneira como a gente faz uso, né, das nossas águas, da nossa terra, como a gente habita, como a gente vive em relação e sabe que mesmo à distância, não estando em territórios, estando em mata, a gente precisa disso para sobreviver. Uma prova disso são nossas árvores. Entender isso, tentar ouvir mais isso que eu chamo de chamado, ele colabora sim para a nossa educação, né? De uma maneira até muito objetiva. Eu acredito, por exemplo, que hoje nós temos vários professores e a internet está aí, né? Essa acessibilidade para esse conhecimento. Temos aí os mídias digitais indígenas, temos nossas assembleias, temos nossos pesquisadores indígenas. Então, existem muitos materiais que eles estão acessíveis, né? Se não na plataforma da escola, mas como fonte de pesquisa, em sim. várias, em instituições, inclusive nos museus. A gente está começando a ter esse material.
Então, eu percebo que a gente pode fazer um bom uso desse material, que ele pode ser usado, por exemplo, de maneira educativa, ser trabalhado também. Às vezes a gente não pega esse material pronto para uma escola ou para um grupo ou para, enfim, um coletivo, mas a gente pode trabalhar, a gente pode entrar em contato com o representante, com o pesquisador, ou quando a gente não tiver acesso, tentar reunir mais fontes e fazer desse apanhado de artes mesmo, de fontes, algo muito Sim. útil no dia a dia, não apenas enquanto professor, né, mas em várias instâncias. A gente tem um exemplo, por exemplo, nesse momento da educação diferencial, que é essa educação indígena chucuru, que é feita aqui nas escolas, né, nos territórios, e esse trabalho ele tem sido muito rico nesse sentido, né? Tanto de ser refletido aqui na cidade mesmo, de descer para a cidade. A gente tem nossa feirinha de orgânicos, de, de, Hum, de alimentos saudáveis, né? Que são trazidos de lá, de cultivo. Isso é passado nas escolas também, esse conhecimento. Então, são diversas as formas, né? Desde a agricultura familiar, o tema, até a forma de convivência coletiva mesmo, são temas os quais a gente pode trabalhar a partir desse trabalho da arte indígena, do contexto indígena em geral. maravilha. E com provocação final, para a gente fechar esse momento, espero ter outros. Que relações você faz entre cidadania, participação política, emancipação feminina e indígena? Bom, as relações são várias e múltiplas, Uhum, mas eu posso tentar resumir algumas a partir desse meu contexto, né? A sim. gente sabe que nossa realidade hoje ela está bem inserida no contexto geral, urbano, não há essa divisão na vivência, uma divisão geral entre território, cidade, aldeia, eu digo na prática, né? Nós, Aham, um precisamos do outro, claro que nós temos nosso modo de subsistência, de alimentação, de plantar, de colher, mas a gente sabe também que, por exemplo, a gente tem aqui a fonte de água da cidade, que até pouco tempo saía toda do território, as águas que abastecia toda a cidade, todo o conteúdo urbano da cidade, né? Isso em si já é um exemplo de cidadania. A gente tem sim. esses alimentos que vêm desse território a partir das mulheres e das pessoas, dos indígenas chucurus que vêm vender na feira, abastecer a cidade, esse alimento que ele não tem não é transgênico, não tem, enfim, nenhum mal à saúde. Por isso, essa forma de relação saudável, ela já seria uma resposta, né, a esse tipo de cidadania. E em questão da emancipação, eu percebo que o próprio meio pela qual a mulher indígena hoje está inserida enquanto professora, enquanto profissional, enquanto Sim. ela começa a ocupar esse lugar na sociedade que ainda é pequeno, a gente precisa ainda abrir mais, isso ainda é recente, mas ela começa a ser inserida nesse espaço, isso já é um chamado, né, para uma emancipação, que seria uma emancipação dentro do contexto geral na sociedade. Indo mais além, a gente sabe que tem outras questões internas, outras de território, que elas são diferenciadas, sim, por questões de cultura, mas isso sempre há em cada povo originário, seja o povo chucuru, seja qualquer outro povo, ele vai ter essas características intrínsecas ao seu dia a dia, seu cotidiano. Pois é, caríssima, muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecer Grande sua arte, conhecer ainda um pouco mais sobre o povo chucuru, o Urubá e o de Simbres também, que você tocou um pouco um pouco sobre eles. muito E é isso. grata. Perdoe-me alguma brincadeira que eu fiz no momento que você sumiu. Não fique Espero que Você é uma espero que pessoa não muito possa facilitar. generosa, nos deixa à vontade, que coisa Ah, que boa. bom. Eu não poderia ter deixado de atender seu pedido, seu chamado.
Fico muito Obrigado. contente, muito agradecida. Deixo um abraço de luz para todos que estejam presentes ou que depois queiram acompanhar a gravação. E fico à disposição daqui das nossas terras de Chucuru para o que eu puder colaborar e as trocas que pudermos ter. Sim, Tudo que é bom. tudo é um processo que ele está sendo realizado. Estamos abertos também. Que bom. Perceba que eu não toquei muito no assunto pandemia, porque assim, a gente já falou tanto sobre pandemia, então eu deixei um pouco de lado e vamos trazer a construção para a gente ter aquele respiro, a gente respirar algo bom que é a arte indígena, principalmente feita nesse momento por você. Muitíssimo obrigado. Eu pretendo em breve visitá-los. Venha nos visitar. Estamos com certeza de braços abertos. Falo como artista Chukuru e como uma porta-voz aqui do povo mais próximo, mas com certeza você terá também acesso a outras pessoas, nossas lideranças, tá Ah, que bom? E bom. de uma maneira geral, o povo chucuru é muito receptivo. Ah, que Pernambucano. maravilha. Pois é. Deixa um abraço de luz para todos vocês, para a gente superar esse momento pandêmico e eu espero ter colaborado com um pouquinho desse meu conhecimento. Colaborou demais. Beijo. Outro grande no coração. Boa noite, muitíssimo obrigado. A gente acabou de conversar com a artista Juliana Chucuru sobre a arte ancestral e ela trouxe muitas perspectivas. E no finalzinho agora desse momento, para a gente refletir sobre tudo que ela disse, eu vou trazer um trechinho pequenininho da fala do cacique Raoni, uma liderança indígena nacional que é ouvida mundo afora. Ele disse o seguinte: você tem que mudar a sua maneira de viver porque está perdido. Você se perdeu. Onde você está indo é apenas o caminho da destruição e da morte. Para viver, você deve respeitar o mundo, as árvores, as plantas, os animais, os rios e até a própria terra. Porque todas essas coisas têm espíritos, todas elas são espíritos. E sem os espíritos, a terra morrerá. A chuva irá para as plantas alimentares, murcharão e morrerão também. Todos nós respiramos esse ar, todos bebemos a mesma água, vivemos neste planeta. Precisamos proteger a terra. Se não fizermos, os grandes ventos virão e destruirão a floresta. Então, você sentirá o medo que nós sentimos. Cacique Raoni. Então, que seja a arte aquela que nos dá essa possibilidade de reconstruirmos esse mundo que a nossa cultura ocidentalizada está destruindo. Obrigado por sua presença e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve.